O julgamento de uma ação histórica para Santa Catarina foi retomado no Supremo Tribunal Federal. Que julgamento, Polito? Sobre os royalties do petróleo. Sim, em águas aqui, do litoral catarinense. Muita gente tinha se esquecido disso aí. Foi ajuizada em 1991, briga antiga, para reparar uma injustiça contra o nosso estado, que nunca recebeu os valores relativos à exploração dos campos que ficam na nossa costa. A vitória nessa ação pode significar o ingresso de muito dinheiro, cerca de 300 milhões de reais aos cofres públicos catarinenses. O Eduardo Cristófoli mergulhou aí e vai contar pra gente. Lindo e rico. O marzão catarinense tem coisas valiosas para se explorar. Mas um erro do IBGE tem gerado um prejuízo milionário aos catarinenses. E não é de hoje. O problema foi identificado assim que a Petrobras anunciou a descoberta de grandes poços de petróleo próximo ao nosso litoral. O governo catarinense buscou seus direitos. Quase 30 anos se passaram. Será que a justiça realmente tarda, mas não falha? Está nas mãos do STF decidir. E pode ser hoje. É uma queda de braço valiosíssima. O embate na justiça é contra o critério usado pelo IBGE para demarcar a divisa marítima entre Santa Catarina e o Paraná. E pode impactar também os cofres de São Paulo e Rio de Janeiro. É que a divisa marítima é que define para quem a Petrobras deve pagar os royalties da exploração de petróleo. Royalties são recursos pagos aos estados para compensar os investimentos em infraestrutura e também eventuais impactos ambientais da atividade. Na avaliação da Procuradoria-Geral do Estado, estão explorando as riquezas catarinenses e mandando o dinheiro dos royalties para outros estados. E não é pouca grana, não. E essa injustiça já dura décadas. Nós temos absoluta convicção na tese de Santa Catarina. A perícia reconheceu isso, a Procuradoria-Geral da República. E nós tratamos essa ação com muito zelo e com muito empenho, porque nós consideramos aqui na PGE ela uma ação emblemática. Nós comparamos ela, inclusive, com a ação, com o caso do Contestado, que é uma ação histórica que foi julgada em 1904 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Foi uma disputa territorial entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, né? Esse caso em que Santa Catarina ganhou o julgamento, mas não levou na prática, traz esse sentimento histórico de injustiça, e a PGE, com muito empenho, coloca isso na sua atuação para tentar fazer valer os direitos de Santa Catarina. A lei determina 2 critérios para a demarcação dos limites territoriais marítimos. Quando a costa litorânea é regular, basta traçar uma linha reta no ângulo de 90 graus e está definido o limite entre os estados. Nos casos como o do Paraná, que tem as baías de Paranaguá e Guaratuba e ainda uma série de ilhas, a lei determina que sejam identificados esses pontos e traçada uma linha base entre eles. E a partir dessa linha, definir os limites marítimos. O IBGE, por conta própria, criou uma solução exclusiva para o caso. Identificou um ponto ao norte, outro ao sul do estado paranaense e, a partir daí, traçou um triângulo. Veja a diferença do tamanho da área dada ao Paraná pelo IBGE e como ela seria menor se o critério legal tivesse sido obedecido. Por conta disso, os campos de petróleo que deveriam pertencer a Santa Catarina passaram a se situar em área marítima do Paraná e os paranaenses receberam pelo menos 300 milhões de reais em royalties. O julgamento no STF teve início em 2018. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concordou com a Procuradoria Catarinense. Ele afirmou que o IBGE usou um critério ilegal na demarcação dos limites marítimos, que beneficiou o Paraná em prejuízo aos catarinenses. O ministro acentuou que foi usado um critério arbitrário sem nenhum respaldo legal. Outros 3 ministros também consideraram que o IBGE errou. E se ninguém pedir vista, o julgamento pode ser concluído hoje. O lado bom, positivo, é que todos reconhecem os equívocos do traçado administrativamente fixado pelo IBGE em 1986. Todos eles reconhecem que o IBGE atuou sem base legal para favorecer o estado do Paraná. Ainda que Santa Catarina vença essa batalha, este doutor em direito tributário orienta ao governo catarinense cautela. Você tem a decisão transitada e julgado, e depois de um tempo é que vai ser entregue o dinheiro para entrar no caixa. O que interessa na administração pública é o dinheiro entrando no caixa. Ganhou no Supremo, eu vou faturar esse dinheiro e gastar por conta. Não, precisa entrar o dinheiro no caixa. Senão a gente comete
o erro do Rio de Janeiro, né? Se vencer no Supremo, a conquista catarinense vai mexer com o caixa de vários outros estados. É que a mudança nos limites marítimos do Paraná também vai afetar São Paulo. E essa alteração servirá de parâmetro para o Espírito Santo cobrar algo semelhante em relação ao Rio de Janeiro. Além de exigir que o Paraná devolva o que recebeu, a decisão judicial também poderá determinar a divisão dos royalties dos campos de Baúna e Baúna Sul. Eles ficam a mais ou menos 200 quilômetros da costa catarinense, entre São Francisco do Sul e Itajaí. Mas São Paulo é que recebe os 500 milhões de reais em royalties todo ano. Se a tese catarinense vencer, a região será considerada de sobreposição compartilhada. E São Paulo terá que dividir o que ganha com o Paraná e Santa Catarina. Serão pelo menos 160 milhões a mais todo ano nos cofres aqui do estado.